Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tô com saudade de vocês, hein? Indo rezar para isso passar logo, né? Pra gente voltar a conversar, não é mesmo? Ó, me desculpa qualquer coisa, é a primeira vez que eu tô me filmando. Rapaz, não é que eu tô bonito? Vocês não acham? Eu acho que eu vou me inscrever aí numa televisão dessa. Vamos parar de conversa fiada e vamos aqui para nossa aula. Então, olha só, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre os filósofos pré-socráticos, beleza? Na aula passada, José Wander já deu uma pincelada para a gente, né? Então, agora a gente vai aprofundar um pouco aqui na filosofia, nos filósofos pré-socráticos. Vou pedir para vocês estarem aí nas mãos de vocês o material, tá bom? O nosso material, para vocês irem acompanhando comigo, como se a gente estivesse lá na sala de aula mesmo, beleza? Então, vamos lá, gente. Vamos lá falar sobre a investigação sobre a origem da natureza. A grande questão que se coloca aqui, a pergunta que os pré-socráticos estão fazendo é exatamente essa, né? O, do que as coisas são feitas? Não é a pergunta quem fez. Quem fez? Não é isso que eles estão perguntando, né? Isso é a ideia mitológica fazia, né? Quem criou o universo, né? Quem fez o universo? Então aí vinham com aquela história lá dos deuses, né? De Zeus, né? O Pancum lá na China, enfim, várias mitologias sobre quem teria feito, né? No próprio livro do Gênesis a gente falava, né? No início, né? O Espírito pairava sobre a Terra e tal, aí Deus vai criando as coisas, na verdade. Então a gente está falando sobre quem tinha feito as coisas. Não é essa a pergunta que a gente está fazendo aqui. A pergunta que nós estamos fazendo aqui é o que, do que as coisas são feitas. Bem, vamos lá. Então, como foi visto, os primeiros filósofos eles investigaram a natureza. Para eles, todas as coisas e todos os seres tinham uma origem, um princípio, né? Uma origem comum, algo permanente de que era feito o mundo, algo inesgotável, do qual tudo se originava e para o qual tudo voltava. A physis. Essa palavra physis, pessoal, lembra que palavrinha? Eu já falei sobre isso com vocês. Physis lembra físico, né? O que é físico? Ó, o mundo físico, as coisas. Daqui a pouco a gente vai usar essas coisas aqui, tá bom? As coisas físicas, as coisas que a gente pode ver, que a gente pode pegar, que a gente pode, né? Que são mensuráveis para nós, que estão diante de nós, né? Então, physis, nesse caso aqui, o termo physis grego, ele significa natureza. Então, por isso que quando a gente fala de filósofos pré-socráticos, nós falamos também de filósofos da natureza, porque eles vão no mundo físico, no mundo do physis, no mundo da natureza, buscar um elemento que pudesse ser a origem de todas as coisas. Ok? Então, para que a ideia de physis fique mais clara, vamos utilizar um exemplo aqui. Eu vou começar aqui com vocês, né? Deixa eu ajeitar aqui para vocês verem o que eu estou fazendo. Então vamos aqui, ó. Não sei se vocês vão. Aqui eu estou pegando o quê? Uma massinha, né? Vocês têm isso em casa aqui, massinha? Então olha só, tem forma de nada, né? Aqui, ó, né? Mas eu posso pegar aqui, por exemplo, esse aparelhinho aqui, ó. Vocês conhecem esse aparelho, né? Minhas filhas brincam com isso. E eu venho aqui, boto uma massinha aqui em cima. Isso aqui, pego aqui os negócios delas aqui que eu não estou achando. Aqui. Pego o rolinho de massinha. Eu venho aqui, mexo, derrubo tudo. É porque eu não estou acostumado a brincar com isso aqui, né? Estou aprendendo a brincar. Aí eu tiro aqui, vamos ver se vai dar certo. Olha, eu fiz uma rodela de tomate, eu acho que isso, né? Uma tomate azul, não sei se existe, acho que não existe. Mas já posso começar a fazer meu hambúrguer. Vou fazer agora, né, para não ficar tudo, né, de qualquer jeito. Vou fazer um negócio aqui. Ai, ai. Vocês gostam de hambúrguer? Eu gosto, bastante. Esses dias que a gente está em casa, às vezes a gente pede para entregar aqui. E dá uma preguiça de fazer almoço e janta todo dia. Vamos lá, vou pegar aqui. Pessoal, calma aí, hein, que eu estou aprendendo a mexer com isso aqui também. Aqui, uma folhinha de alface. Não é isso? Aí, pronto, já tem um tomate azul, uma alface.
E aqui eu vou fazendo, né, as coisas, as carninhas, né? Bem, olha só, o que eu estou querendo dizer, falar para vocês com essas massinhas aqui, com essas coisas. Então veja bem, quando você era menor, você brincava de massinha, porque quem brinca com isso aqui em casa, eu estou brincando aqui, eu estou achando até legal isso, mas a minha filha pequena, que menorzinha, que brinca com isso aqui. Então imagine que todas as coisas no mundo sejam formadas de massinha, né? E que a própria massinha tem a propriedade de modelar as coisas, né? De fazer casa, fazer carrinho, fazer a minhoquinha, né? Fazer a minhoquinha aqui, fazer um, sei lá, um bichinho aqui, assim. Nossa, tô fazendo um... Aí, fiz um bichinho. Viu? Fiz um dinossauro aqui. É uma minhoca pré-histórica. Então, vamos lá. Mas eu posso desfazer, ó. Pronto, ela deixou de ser aquilo que ela era. Opa, caiu aqui no computador. Deixou de ser aquilo que era. Voltou a ser só uma massinha. Então, gente, a massinha seria um material de que tudo é feito, né? E para o qual tudo retorna. A massinha seria esse physis, seria essa physis, a natureza. Os primeiros filósofos se perguntavam qual é a origem ou a natureza das coisas e dos seres. O Aristóteles não é um pré-socrático, o Aristóteles é da escola socrática, né? Aristóteles, Sócrates, Platão e Aristóteles. Mas o Aristóteles, ao falar dos primeiros filósofos, ele dizia que eles buscavam o princípio das coisas. E em grego, princípio, né, ou origem, recebe o nome de quê? De arché. Né? Então nós temos duas palavras aí. Physis, atenção para a questão do simulado, hein? Physis é o quê? Physis é o tipo de investigação, a investigação pela natureza, correto? O mundo físico. Arché é o elemento primordial, é o elemento original, que vai dar origem a todas as coisas. Dentro do mundo da physis, eu quero encontrar a arché. Dentro da natureza, eu quero encontrar a arché. A massinha seria a origem de todas as coisas? A gente vai começar a discutir sobre isso agora. Beleza? No estudo da filosofia, nós temos em relação aos pré-socráticos, nós temos as escolas filosóficas. Né? Vocês devem observar aí no material de vocês que nós temos a escola jônica, a escola pitagórica, a escola eleata e a escola pluralista. Né? A escola jônica recebe esse nome por causa da região onde ela surgiu, que seria a Jônia, que hoje seria a Turquia. A escola pitagórica recebe o nome, né, por causa de Pitágoras, que é seu principal representante, o filósofo Pitágoras. A escola eleata por causa da colônia grega de Eleia, no sul da Itália. E os pluralistas, bem, pluralistas aí é fácil, né? Pluralista não é em relação à cidade, mas em relação aos elementos que dariam origem às coisas, a arché. A maioria dos filósofos, eles são monistas, né? O monista é o filósofo que ele entende que um único elemento deu origem a todas as coisas. Os filósofos pluralistas são filósofos que acreditam que mais de um elemento tenha dado origem a todas as coisas. E dentro da escola pluralista ainda tem os atomistas, né? Que vão falar sobre a questão do átomo, né? Sua origem. Só que um átomo só, para eles na época, né? Não formava nada, então era preciso haver uma associação de átomos. Então eles entram também na combinação de átomos. Então eles entram também na escola pluralista, mais de um átomo, correto? Então, nós vamos falar hoje sobre os filósofos Tales, e depois a gente vai falar um pouco sobre o Anaximandro, beleza? Bem, pessoal, o Tales, deixa eu tomar uma água aqui. A água, é bom demais a água, né? Não dá para viver sem água, não é verdade? Quando a gente tá com sede, a gente mata. Não é nem refrigerante que mata a sede, né? É a água, né? A água mata a sede. Pois é. Não é à toa que eu botei essa água aqui, pessoal. O Tales era considerado o primeiro filósofo. E ele acreditava que a arché da natureza, o elemento primordial, o elemento que deu origem às coisas, seria quem? A água. Vai um pouquinho de água aí.
Tem que me acostumar a olhar para a câmera, eu me perco toda hora, estou reparando? Mas vamos tocar o barco. Bem, para ele, todas as coisas existentes na natureza seriam compostas de água e teriam, nesse sentido, surgido a partir dela, beleza? Por que Tales elegeu a água como princípio gerador de tudo? Acabei de dar uma prova, eu estava com sede, estava mesmo com sede, que junta um pouquinho de nervosismo, né? Engraçado, né? Na sala de aula, lá dando aula, eu não fico nervoso, mas diante da câmera fica, né? E tem que até bater palma para os artistas, né? Que eles fazem as coisas com tanta naturalidade lá na televisão. Bem, então vamos lá. Por que Tales elegeu a água como esse elemento, como arqué, né? O elemento primordial? Aí, pela importância da água. Se a gente for reparar, o nosso corpo, mais de 70% do nosso corpo é água, né? Praticamente todos os seres existentes, em alguma medida, eles possuem água, eles têm água na sua composição. A NASA, por exemplo, quando ela quer fazer as suas investigações sobre, né, nos planetas, manda essas sondas investigar, uma das coisas que a NASA quer encontrar, que esses pesquisadores querem encontrar, é água, porque se encontrar água, encontra a possibilidade de haver vida nesse lugar, correto? Bem, então, Tales concluiu que a água é a origem de todas as coisas e que tudo é feito dela. Mas se tudo é água, como que as coisas se diferenciam? Ora, pessoal, a água ela está presente em todas as coisas, mas Tales não fala que ela está na mesma quantidade da mesma forma. A própria água, né, ela tem forma diferente, né? Por exemplo, água sólido, líquido e o gasoso, né? Aqui é o líquido, vou tomar mais um pouquinho. O vapor, lá quando evapora, formam as nuvens lá, né, no estado gasoso. E o estado sólido, quando a gente vai tomar uma água que não está muito gelada, a gente coloca gelo dentro, vai tomar uma Coca-Cola geladinha, né? Estou fazendo um merchandising que não pode. Quando a gente vai tomar um suco lá, a gente coloca o gelo, não é verdade? Então, gelo está ali. É água, porém em forma diferente, mas a composição praticamente é a mesma, correto? Então, se tudo é água, como que as coisas se diferenciam? Ela está presente em tudo, mas não está na mesma proporção presente em tudo. Então existem coisas mais úmidas e coisas menos úmidas. E daí então apareceria uma diversidade de coisas. Narra também uma história de que o Tales ele teria viajado até o Egito, na época dele, e a gente sabe que o Egito está no meio do deserto, lá do Saara, lá na região bem árida mesmo, bem região de deserto. Ele olhou para aquela civilização e ele reparou que quando as águas do rio baixavam, as margens se tornavam fecundas. E ali apareciam minhocas, rãs, né, sapo, todo tipo de vida aparecia ali. Então ele fala que isso só era possível por causa da água, né? Se não fosse água, não seria possível a vida naquela região. Então, muito interessante essa observação. E foi um dos fatores que levou, inclusive, o Tales a entender a água como elemento primordial de todas as coisas, tá bom, galera? Não tem ninguém brincando de massinha aí não, né? A massinha já foi, hein? Tá aqui, ó. Não é pra brincar de massinha. Presta atenção aqui na aula, hein? Senão vai tomar ocorrência. Bem, então, dessa maneira, os seres da natureza são diferentes entre si, mas fazem parte de uma mesma unidade, a água. São diferentes porque possuem água em quantidade diferente, em forma diferente, mas, de certa forma, provinham da água, beleza? E você pode estar pensando que Tales estava enganado, pois nós sabemos que o universo ele não é composto apenas de água. Então, não esqueça que, no entanto, Tales estava apenas iniciando o caminho do pensamento racional há mais de 26 séculos, galera. Há mais de 26 séculos. Então, você imagina, com toda tecnologia que nós temos hoje, nós encontramos dúvidas e incertezas diante de algumas coisas. Imagina com a técnica e tecnologia que eles tinham naquela época, mas chegarem a conclusões tão importantes para nós, né? Na verdade, qual a importância dessa investigação de Tales? É o caráter que dá agora a investigação. A importância do pensamento está no fato de Tales ter inaugurado uma nova forma de pensar e explicar o mundo. Porque antes, quando a gente estava lá naquela forma mítica, você não podia questionar, porque você ia questionar quem? Questionar Zeus? Mas onde se encontrava Zeus? Ninguém via nenhum daqueles deuses que se narravam lá. Que eram histórias, né, que eram passadas na oralidade, na tradição, no dia a dia, de pai para filho. Então,
Você não tinha nem como criticar. Agora não. É bom entender que esses filósofos pré-socráticos, na maioria das vezes, um é discípulo do outro. Mas o fato de um ser discípulo do outro não significava que eles concordavam entre eles. Então, um aspecto interessante da filosofia, desse tipo de raciocínio agora, a gente ter um elemento que a gente pode, né, falar sobre a água como origem de todas as coisas. Eu poder discordar disso porque eu consigo mensurar, eu consigo ver aqui, eu consigo tocar, eu consigo, inclusive, beber a água e sentir a importância dela para a minha vida. Então, é esse caráter, o caráter da crítica, que é importante para a filosofia, certo? Então, isso é muito importante. E isso é que está a racionalidade, essa forma racional de explicar o mundo, de onde eu posso partir, né, para outras possibilidades, tá bom? Beleza, pessoal? Bem, vamos falar agora sobre o Anaximandro. O Anaximandro diz o seguinte: o infinito está na origem do mundo. A gente fala de filósofos pré-socráticos ou filósofos da natureza porque nós entendemos que a maioria dos filósofos desse grupo, né, dos pré-socráticos, elegeram um elemento natural como arqué de tudo, a origem de tudo. Mas nem sempre vai ser um elemento natural. É o caso, por exemplo, aqui do Anaximandro. O Anaximandro possivelmente foi discípulo de Tales, tá, pessoal? E segundo alguns estudiosos, esse filósofo teria elaborado o Tratado Filosófico sobre a Natureza, que se perdeu, 26 séculos, imagina, né? Então, para Anaximandro, a água não era o princípio de todas as coisas. Aparece uma palavra aí estranha, que talvez vocês nunca tenham escutado, a palavra apeiron, né? O que é apeiron? Apeiron em grego significa aquilo que não tem limites, aquilo que é infinito e indeterminado. O apeiron não é uma substância como a massinha, não é uma substância como a água. O apeiron é uma substância infinita e indeterminada. Inclusive, para o Anaximandro, a própria água teria origem no apeiron, correto? Dizendo assim, olha, essa infinidade de seres, essa multiplicidade de coisas, não pode ter como origem algo determinado, algo que eu posso determinar. A água, ou a massinha, ou o ar, ou o fogo. Não vou trazer o fogo aqui, né? Que é perigoso. Então teria que ser algo infinito e indeterminado. Então ele diz aqui, a água não era o princípio de todas as coisas. A água, assim como tudo que existe no universo, derivava de um princípio mais geral, o qual o filósofo chamou de apeiron. Apeiron, beleza, pessoal? Apeiron. Deixa eu pegar aqui para vocês entenderem aqui. Tem um monte de recurso aqui. O apeiron. Então, não é nem a água, não é o apeiron. Aqui, ó. Não dá para ver, né? Ó. O apeiron. Não é a água nem a massinha. É a única forma que eu tenho de mostrar o apeiron para vocês. Beleza, pessoal? Então não seria água, não seria fogo, não seria ar. O átomo também não daria para eu mostrar aqui, né? Seria o apeiron, o indeterminado e o infinito. Bem, do apeiron se separariam os elementos primitivos. A terra, o ar, a água, o fogo. E dessas coisas, né, formando regiões. Desses elementos surgiriam as coisas individuais. Observem que é uma ideia que lembra um pouco uma concepção meio que mítica e religiosa até, né? Algo que eu não posso ver, algo que eu não posso, que não é determinado, né? É para a gente entender que, embora nós estejamos falando de filosofia, de conhecimento racional, esse conhecimento ele está preso ainda a algumas influências religiosas, beleza? Quando as coisas ou seres individuais perecessem, deixassem de existir, eles retornariam para o indeterminado, para o apeiron, beleza? Então, o Anaximandro dizia que o apeiron, ou o infinito, era eterno, que existia antes do surgimento do universo. Ó, isso não lembra uma concepção religiosa, né? Na cultura judaico-cristã? Não lembra? Deus é o quê? O princípio e o fim de todas as coisas, né? Ele está dizendo que o infinito era eterno, existia antes do surgimento do universo. Olha só a proximidade. E nunca deixaria de existir. O apeiron nunca deixaria de existir. Assim, os seres nasceriam gerados do apeiron, cresceriam, se desenvolveriam e morreriam, retornando para o apeiron.
Então, segundo esse filósofo, as coisas, os seres eram mortais. O ápero era imortal. Beleza, pessoal? Bem, vamos falar agora de um outro pensador, o Anaxímenes. Deixa eu primeiro fazer uma coisa para vocês aqui. Tem alguma coisa aqui dentro, gente? Estão vendo alguma coisa aqui dentro? Aqui. É uma sacola, tá vendo? Não tem nada, né? Ó, não tem nada. Mas olha só agora. Olha aqui, hein? E agora? Minha gata se assustou. Ih, aqui, ó. Tá querendo pegar essa coisa. Agora, tem alguma coisa aqui? Tem ou não tem? Tem. O que está aqui dentro? O ar. Exatamente. Eu sei que todo mundo respondeu o ar, né? Bem, o Anaxímenes foi discípulo de Anaximandro. Beleza? Anaxímenes foi discípulo de Anaximandro. E, como seu mestre, defendia que o princípio... Peraí. Pronto, deixa eu botar aqui. Anaximandro foi discípulo, o Anaxímenes foi discípulo de Anaximandro e, como seu mestre, defendia que o princípio gerador de todas as coisas era infinito. Era infinito. O ar é infinito, né? Mas discordava de que fosse indefinido. Por que indefinido? A gente vê o ar, a gente pode até ver a sensação, né? Pronto, ó. Beleza? Olha. Tô vendo, ele está se mexendo aqui, né? Quando balança aqui a cortina, aqui, né? Quando as folhas das árvores balançam, o cabelo das meninas... O cabelo das meninas balançam lá, a gente vê o vento, mas... Então, ele é infinito, correto? Mas ele não é indefinido. Ele é infinito, mas não é indefinido. Então, Anaxímenes... vou me sacola, a gata foi pegar. O Anaxímenes foi discípulo de Anaximandro e, como seu mestre, defendia que o princípio gerador de todas as coisas era infinito, mas discordava de que fosse indefinido. Né? O Anaxímenes dizia que o ar infinito e não a água era a origem de todas as coisas. Pelo movimento do ar, as coisas foram geradas e se diferenciaram pela quantidade maior, pela condensação, ou menor, pela rarefação desse elemento. E assim teriam surgido as nuvens, o vento, a água, a terra, e todos os seres vivos e tudo que existe. Beleza? O que levou Anaxímenes a escolher o ar como um princípio de tudo? Esse filósofo entendia o universo como um grande ser vivo. E como o ar é importante para a respiração de qualquer ser vivo, né? Assim, a gente consegue ficar sem respirar, correto? E está presente na Terra e em todo o universo, então ele elegeu elegeu o ar como a arqué de todas as coisas. Beleza? Então nós vimos aqui Tales. Qual é a arqué do Tales? A água. O Anaximandro. Qual é a arqué do Anaximandro? O ápero, o indeterminado, o indefinido. Qual é a arqué do Anaxímenes? O ar, que dá vida a tudo. O ar, que é infinito, mas não é indefinido. Beleza? Vamos lá. E tem uma citação aí no livro de vocês, que ele diz assim: Anaxímenes de Mileto declarou que o ar é o princípio das coisas que existem, pois é dele que provém todas as coisas, e é nele que de novo se dissolve. Tal como a nossa alma, que é ar, nos mantém unidos e nos governa. Assim também o vento, ou sopro, e o ar cercam o mundo inteiro. Beleza? Agora nós vamos que, para mim, é o que eu acho assim, mais complexo de todos. Nós vamos com um filósofo chamado Pitágoras. Beleza, pessoal? Vou tomar mais uma água. Deixa eu respirar aqui o ar. Tá calor aqui. E a massinha continua aqui. Depois da aula a gente vai brincar, beleza? Cada um pega sua massinha aí pra gente brincar de modelar. Vamos brincar de ser filósofo. Bem, Pitágoras. Pitágoras fala que tudo é número. Olha só. O filósofo Pitágoras nasceu na ilha de Samos, próxima à cidade de Mileto. Provavelmente teve contato com Tales, Anaximandro e Anaxímenes. Bem, o Tales
depois ele foi viver lá numa ilha, na ilha de Crotona, em Metaponto, lá no sul da Itália, onde naquela época seria a Magna Grécia. E lá ele conquistou muitos discípulos e fundou uma seita religiosa, os pitagóricos, né? Seita, assim, é um grupo de pessoas que defendem as mesmas ideias, né, as mesmas crenças, beleza? Olha só a questão da religião entrando fundo na filosofia. Todos os participantes da seita de Pitágoras, eles tinham de seguir uma vida de disciplina, de estudo, de oração, de jejum. Era uma vida muito rígida, né, em termos de disciplina mesmo. E eles tinham de evitar um monte de coisas, né? Não podiam comer carne de porco, não, beber bebidas muito fortes, né, tal. E o Pitágoras e seus discípulos misturavam ideias religiosas, místicas e filosóficas para explicar a realidade. E aí ele fala para nós que Pitágoras diz que tudo é número. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Vocês já repararam? Vocês conseguem, assim, de que maneira os números estão presentes na vida de vocês? Vocês conseguem elencar algumas situações de como o número ele se faz presente na vida de vocês? Dentro de casa, na escola, né, com o papai e com a mamãe na relação do trabalho, naquilo que eles fazem, na profissão deles. Pensem, essa pandemia que a gente está vivendo, né, às vezes os números nos assustam, não é verdade? Então, às vezes também nos deixam mais tranquilos quando a gente vê o número de pessoas que estão sendo curadas, não é verdade? Então, os números trazem para nós de certa forma, esses números não orientam a nossa vida. Então, por exemplo, quando você vai, sua altura, né, o seu peso, o número traz para nós as grandezas, né, do nosso corpo, a questão de distância, quando a gente vai viajar, quantos quilômetros, quanto tempo eu vou levar, o que eu devo levar, quanto de cada coisa, não é verdade? Uma série de situações que a gente precisa do número para orientar a nossa vida, não é verdade? Não é só uma questão desnecessária, mas é uma questão que orienta as nossas ações, não é isso? Então, daí essa ideia do número como esse elemento primordial para o Tales. Uma reflexão aqui para a gente. Os fenômenos, por exemplo, da física e da química, né? Da física, por exemplo. Se hoje não existissem seres humanos, será que os fenômenos físicos não existiriam? As leis do movimento não existiriam? Né? Quando só tínhamos os dinossauros aqui, não existiam as leis da física? Então, isso não pode ser representado. Vocês estão estudando matemática, às vezes o professor ele quer falar alguma coisa, quando a gente está falando lá para vocês sobre a distância, a circunferência da Terra. Será que alguém pegou uma fita métrica e mediu a circunferência da Terra? Como foi feito isso? Mas não aparecem lá os dados exatos, né, para nós. Então, o número ele dá sentido, ele dá significado a tudo, né, que existe. Por isso, Pitágoras ele entende o número como esse elemento, como esse arquétipo, beleza? Bem, mas o Pitágoras ele não fica só nessa ideia do número não, tá, galera? Ele aprofunda um pouco mais a questão do conhecimento, né? Como que o homem ele atinge o conhecimento, né? E para que atingir esse conhecimento? E ele elabora um estudo sobre a purificação da alma. Então ele fala que do ponto de vista religioso, Pitágoras acreditava que a alma após a morte ela reencarnava em outro corpo por diversas vezes, até se purificar. E os corpos morriam, mas a alma era imortal, beleza? Assim o ser humano devia se dedicar à purificação da alma, para que tivesse o ciclo de reencarnação constante, para que ele cessasse esse ciclo, né, de reencarnação constante. E desse modo a alma não mais migraria para diversos corpos humanos ou corpos de animais. Narra até uma situação de que uma vez o Pitágoras estava passando pela cidade e viu um cachorro sendo espancado por uma pessoa e ele pediu para parar de bater porque ele tinha reconhecido na voz do cachorro um amigo dele.